Hoje a nossa aula é uma continuidade do tema Família através dos tempos, mas hoje, então, o foco é a família brasileira. Só a partir das primeiras décadas do século XX é que foram iniciados os primeiros estudos da família no Brasil, ou seja, a gente está falando de que os estudos começaram muito recentemente. A organização das famílias brasileiras só pode ser compreendida levando-se em conta três questões. A primeira delas, a diversidade étnica e cultural do país, ou seja, as diferentes culturas e etnias, né, que estiveram e estão, né, no Brasil, os dilemas e paradoxos para incluir tal diversidade nos projetos políticos e sociais, e também é preciso considerar as particularidades da colonização nas diversas regiões do país, ou seja, nem todas as regiões foram colonizadas do mesmo jeito, ao mesmo tempo e pelas mesmas culturas e etnias. A história da sociedade brasileira no período da colonização explicita como a nossa família, tanto no campo como na cidade, se formou a partir do regime patriarcal, sob a influência da miscigenação de três culturas. A indígena, que já estava aqui no país, né? A europeia, né, que veio e colonizou, e a africana, que foi trazida como mão de obra escrava. O modelo patriarcal foi importado pela colonização e adaptado às condições sociais do Brasil de então, latifundiária e escravagista. Né? Esse modelo patriarcal, né, latifundiário e escravagista, né, fica muito retratado, né, e se imaginou que era uma realidade de todo o Brasil, principalmente pelos livros do Gilberto Freire, né, por exemplo, Casa Grande e Senzala. Mas esses estudos mais recentes percebeu que não é bem assim, que esse modelo patriarcal, latifundiário escravagista, não contempla, né, o que foi historicamente a realidade da vastidão do que é esse país. A decadência dessa forma de organização aconteceu com o advento da industrialização e com a ruína das grandes propriedades rurais, sendo então substituída pela família conjugal moderna. Né? Essa família conjugal moderna é aquela que a gente chama de família nuclear, né? Pai, mãe e filhos. Né? Então, com o advento da industrialização, né, houve todo um êxodo do campo para a cidade, e já não se precisava também ter um número grande de filhos, porque esse número grande de filhos também era mão de obra no campo. Né? Então, com o advento da industrialização, já não foi necessário tanta mão de obra, né? Então, com essa migração para a cidade, as famílias, então, ficaram mais reduzidas. As famílias brasileiras, ainda que nucleares, mantêm fortes vínculos com a família extensa. Né? Isso, por exemplo, diferente dos americanos, né? Dos estadunidenses, né? Por exemplo, né? Que chegado um determinado momento, né? Os filhos, né? Eles vão para a faculdade e eles se separam dessa família, né? Essa família passa a ser como quase amigos, né? E não se tem esse contato como se tem aqui com essa família extensa que participa de toda, né, o ciclo vital dos seus familiares. Muitas vezes, essa família extensa, né, é a que provê, né, subsídios econômicos e muitas vezes é ela que é rede de apoio para cuidar dos filhos. Né? Então, você vê a importância, né, da família extensa, mesmo as famílias tendo uma organização mais nuclear. A partir dos anos 70, se passou a incorporar a ideia de múltiplos modelos familiares no Brasil, da existência de um sistema patriarcal modificado, especialmente no sul do país, a partir do início do século XIX, e maior flexibilidade desse modelo por regiões, grupos sociais e etnias. A noção de família, ela varia conforme a categoria social. Na elite prevalece a família como linhagem, ou seja, né, as pessoas elas se casam com pessoas do mesmo poder aquisitivo, né, quase sempre é desse jeito, né, e as pessoas são orgulhosas do seu patrimônio e se casam com os semelhantes, digamos assim, para a preservação desse patrimônio, né, e existe entre elas um espírito corporativista. As camadas médias, ou as famílias nucleares, né, fica mais identificada com a modernidade, ou seja, né, essas camadas mais médias. E para os grupos populares, a família está ancorada às atividades domésticas do dia a dia e nas redes de ajuda mútua. A gente diz que são aquelas famílias que não habitam uma casa, né, habitam um pátio.
né? E que são de muita importância, tanto no sentido de ajuda, né? Ou na colaboração entre as pessoas, né? E nos cuidados das crianças também, né? Existe uma ideia, né, de família que eu acho bem interessante, que eu acho que fala um pouco disso, né? Dessa ajuda mútua, que seria a família muito mais do que laços consanguíneos, né? Família seriam aqueles que comem sobre a mesma mesa e dormem sobre o mesmo teto.